Aleluia, boa noite, Lagoinha! Vocês estão bem? Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui neste lugar, Neste lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor, onde nós somos fortalecidos, onde nós somos transformados, onde nós temos a oportunidade de viver o metanoia, que é uma mudança de mente, que causa uma mudança no nosso comportamento. E essa noite não vai ser diferente. Essa noite o Senhor, Ele quer falar no profundo do seu coração. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero lembrar, reforçar com as mulheres. Cadê as mulheres lindas dessa igreja? Glória a Deus! Amanhã nós temos o nosso encontro aqui na igreja. Vamos ter kids, então as mamães não precisam se preocupar. Tragam seus filhos também, para poder estar participando, cultuando e adorando o nome do Senhor. E vamos fazer um compromisso? Em nome de Jesus? Cada uma de nós que estamos aqui, vamos trazer mais uma, no mínimo, amém? Eu posso ouvir um amém? Amém! Mesmo que você às vezes não consiga trazer, mas você vai pegar o seu WhatsApp, vai mandar mensagem para no mínimo umas 15, tá bom? Uma vem, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então amanhã nós vamos nos encontrar aqui para adorar, bendizer e exaltar o nosso Deus, amém? Agora, eu queria antes de nós entrarmos aqui na palavra, que você fechasse os seus olhos e repetisse uma oração comigo. Diz assim: Senhor, eu te peço que o teu Espírito traga esclarecimento da tua palavra. Que em nome de Jesus, a partir desta noite, eu possa agir baseado na tua palavra, com mais ousadia, com mais intrepidez e principalmente com sinceridade diante do Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos conversar um pouco a respeito de um assunto muito importante. E eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe do que o Espírito vai falar ao seu coração, amém? Abra o seu coração, não permita que nada te distraia, porque o Senhor essa noite mais uma vez está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele, amém? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar qual é a forma que você se apresenta diante da presença de Deus? Você já parou para pensar quais são as palavras que você usa para falar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso? Será que você, quando entra no Santo dos Santos, quando entra diante da presença do Senhor, você fica se justificando de algo, você fica dando desculpa, você fica fingindo ser alguém que às vezes você não é? Ou você tem entrado diante de Deus com sinceridade, falando realmente aquilo que o seu coração está pensando? A sua oração é uma oração realmente de reconhecimento, de arrependimento, de querer entender qual é a vontade do Senhor? Ou a sua oração é aquela oração apelativa, tentando encontrar mérito para que o Senhor te dê aquilo que você deseja, aquilo que você quer? O Senhor, Ele me inspirou com esta palavra e eu vou compartilhar com vocês. E o tema desta noite é com sinceridade. Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a forma com a qual você se apresenta diante de Deus, ela importa sim. E nós precisamos compreender e entender a liberdade que nós temos quando nós recebemos Jesus Cristo como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, como o nosso mediador, amém? Glória a Deus. E eu quero ressaltar com vocês hoje aqui 2 pontos, e o primeiro ponto é acesso e comunhão. Você pode repetir comigo? Acesso e comunhão. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos um momento de nova aliança. Por que nova aliança? Se é uma nova aliança, é porque existia uma velha aliança, amém? E na velha aliança, o homem, ele não tinha liberdade, ele não tinha
ele não podia entrar diante de Deus. Ele tinha um mediador, que eram os sacerdotes, que faziam as ofertas, que intercediam pelo povo naquela época. Porém, quando Jesus veio, que morreu na cruz, que derramou o teu sangue, que ressuscitou, que ganhou, que venceu todas as coisas, nós entramos em uma nova dispensação, e aí entramos na dispensação da graça, ou seja, uma nova aliança. Só que às vezes a gente deixa essa palavra aliança com um tema muito raso. Sabe por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, na cultura que nós vivemos, quando nós falamos de aliança, nós muitas vezes não pensamos como algo que é para sempre, mas nós pensamos como algo que pode ser quebrado. Como uma pessoa que vai se casar, no altar ela faz uma aliança com o seu cônjuge, sim ou não? Sim. E o que ele promete? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Até que o quê? A morte nos separe. E o casamento, irmãos, é um projeto de Deus, e essa aliança ela deve ser sim definida e tido como uma verdade absoluta. Uma vez que você entra em aliança com alguém, você está em aliança com alguém. Você não deve, não pode quebrar essa aliança com esse alguém. Só que o nosso hoje em dia é o quê? Casa, não deu certo, separa, arruma outro. Infelizmente é assim, não é? Não deveria, mas infelizmente é. Às vezes você vai fazer uma aliança com uma pessoa, não, eu estou fechado com você, nós vamos fazer isso, mas a partir do momento que começa a ter um desentendimento, o que acontece às vezes com uma sociedade de uma empresa? É dividida, sim ou não? Por quê? Porque algo não deu certo. A gente precisa entender que quando nós estamos em aliança, quando nós estamos fechados com alguém, nós precisamos entender que a gente precisa fazer dar certo e não esperar que dê certo. E eu quero que vocês tenham isso bem definido na sua mente. Por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre aliança, quando a Bíblia relata que nós estamos em aliança, nessa nova aliança, isso não é algo que vai ser quebrado. Isso é algo que vai ser indiscutível e vai ser para sempre. Amém? O que eu quero que você entenda com isso? É que a nossa condição da humanidade sem Jesus, ou seja, sem a aliança com Deus, é de morte eterna. É de separação de Deus. Não existe comunhão com Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Porém, Cristo Jesus, Ele se aliançou, ou seja, Deus cumpriu em Cristo Jesus uma aliança. E aqueles que creem em Jesus estão aliançados, amém? E a partir do momento que nós estamos aliançados com Cristo Jesus, com tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por nós, nós temos uma liberdade diante de Deus. Então, não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, mas é o que Cristo fez, amém? Então, eu preciso entender que Jesus, Ele é, para mim, o símbolo, ou seja, Ele é o cumprimento daquela aliança, amém? Efésios capítulo 3, do versículo 11 ao 12, diz assim: esse era o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Sabe, irmãos, diante da presença de Deus, nós tínhamos tudo para entrar como? Muito temerosos, com medo, sim ou não? Porque tudo que muitas vezes nós fazemos é passível de quê? De alguma punição. Porém, aquele que podia nos punir, Ele escolheu nos amar. Posso ouvir um glória a Deus? Vou repetir. Aquele que podia nos punir,
Ele resolveu nos amar. Ele poderia ter nos esquecido, poderia ter deixado para lá toda a humanidade, mas Ele nos faz assentar em sua mesa e provar do seu amor. Amém? Nós merecíamos sim a morte e o sofrimento eterno, porém, nós somos tratados como filhos. Você consegue compreender que esse acesso, esse se achegar diante de Deus, esse entrar na presença do Senhor, já foi conquistado por meio de Cristo Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Cristo Jesus, eu tenho acesso para entrar com ousadia diante de Deus. Amém? Romanos 5, do 1 ao 2, fala assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, estar diante de Deus, irmãos, não é porque você tem sido uma boa pessoa. Estar diante de Deus não é porque você hoje não fez algo errado e você pode entrar diante da presença de Deus. Não. A presença de Deus, ela pode ser acessada por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí você vai me entender: ah, Dângela, então eu posso errar e entrar em presença de Deus? Olha, irmãos, é o seguinte: quando nós erramos, nós precisamos nos aproximar sim mais de Deus, para que o arrependimento seja produzido no nosso coração, e assim nós possamos nos arrepender e voltar para o vivo caminho, e não o contrário. Às vezes nós temos a mania de errar e nos afastar, quando na verdade, quando nós erramos, nós precisamos nos achegar. Para quê? Para que o Espírito Santo possa nos convencer do nosso erro e nós possamos nos arrepender e mudar a nossa vida. Amém? Glória a Deus! Então você precisa entender que o caminho já foi aberto e que Jesus é esse caminho. Dângela, mas o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Amém? Porque quando a gente crê, a gente entrega e descansa. Mas quando a gente não crê, a gente fica procurando justificativa, fica procurando meios para que possamos nos tornar, entre aspas, merecedores de estarmos diante de Deus. Mas o Senhor, Ele está falando com você essa noite: se achegue, se achegue. O acesso já foi liberado e você precisa entrar pelo caminho. João 17, 20 e 21 diz assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui é um pedaço da oração que Jesus fez ao Pai. Você consegue perceber através dessa oração que é o quê? Que Jesus já estava intercedendo por nós agora. Jesus já estava falando o quê? Senhor, que eles, Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Então você consegue perceber que a intenção do Pai, que a vontade de Deus é que nós possamos ter não só o acesso, mas também comunhão com Ele? E muitas vezes, quem põe uma barreira entre Deus e nós, somos nós mesmos. E isso não pode acontecer. Nós precisamos ter confiança e ousadia e crer que aquilo que precisava ser feito, já foi feito. Jesus abriu o caminho e nos deu acesso ao Pai. E nos deu o direito também de podermos nos relacionar com Ele. Amém? Eu queria que você declarasse comigo assim: através de Jesus, eu posso entrar na presença do Pai e ter comunhão. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é a onisciência de Deus.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós sabemos o conceito de onisciência. O que é onisciência? É um Deus que já conhece tudo, conhece todas as coisas. Não há nada que exista, ou nada que se faça, ou nada que se pense, que Ele já não saiba. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus, Ele é onisciente. E Ele conhece a intenção do seu coração. Por mais que você às vezes saiba que tem acesso por Jesus, por meio de Cristo, às vezes você fica receoso de falar algo com o Senhor. Às vezes você fica receoso de, falar o que você realmente pensa. Só que eu quero te dizer que não adianta você entrar com uma parede diante de Deus, porque o Senhor já sabe o que se passa dentro da sua mente e seu coração. Sabe o que nos resta? Sermos sinceros diante da presença de Deus. Salmos 139, versículo 1 fala assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Vou ler mais uma vez. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. A Bíblia narra um fato muito legal sobre o profeta Jeremias. A Bíblia fala que antes mesmo de ele ser concebido, o Senhor já o conhecia. Antes mesmo de ele nascer, o Senhor já o santificava para ser profeta das nações. Você consegue compreender o conhecimento e a grandeza desse Deus que nós servimos? Vocês conseguem perceber como que o Senhor já conhecia desde o ventre? Irmãos, tem como se esconder? Tem como esconder algo de um Deus tão grande assim? Não. E por que a gente tenta? E por que a gente não tem coragem de dizer o que realmente passa na nossa mente ou no nosso coração? Será que realmente dá para a gente acessar o vivo caminho através de Jesus? Mas quando a gente está ali, cara a cara com Deus, a gente camuflar aquilo que a gente realmente sente? Por que eu faria isso? Por que você faria isso? Mas o problema é que a gente faz. Não tem como nós escondermos nada do nosso Deus. Não tem como nós escondermos pensamentos, não tem como nós escondermos sentimentos, não tem como nós escondermos atitudes. E às vezes você pode estar pensando: por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Onde é, Senhor, que eu errei? Será que isso vai melhorar um dia? Por que as coisas nunca saem quando eu quero, do jeito que eu espero? Eu não posso ter um pouco de sorte? Por que nada muda na minha vida? O que mais pode dar errado? Será que eu realmente mereço isso? Por que as pessoas não me entendem? Será que não existe uma outra solução para isso? Será que vale a pena eu continuar assim? Sabe, irmãos, são questionamentos que muitas vezes rodam a nossa vida, roda a nossa cabeça, a nossa mente. Só que eu quero te dizer que o Senhor não tem problema dos teus questionamentos, o Senhor não tem problema com as tuas dúvidas, o Senhor não tem problema com nada disso, pelo contrário, Ele tem prazer em responder, em te fazer entender o porquê, ou o pra quê, ou seja lá o que for, para trazer cura, para trazer vida sobre a sua vida. O Senhor, Ele não tem problema com aquilo que você está apresentando a Ele, mas Ele tem problema com a sua falsidade. Ele tem problema com a máscara que você está usando. Ele tem problema com o teatrinho que você faz. Isso Ele tem problema. Por quê? Porque a palavra vai dizer lá em 1 João 1,9: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sem confissão não há perdão.
Às vezes você pode estar se perguntando: Senhor, por que eu sou assim? Na verdade, você nem está perguntando para Deus. Você está assim: nossa, mas por que eu sou assim? Nossa, mas por que não sei o quê? Então muda. Entra, acessa através de Jesus, entra na presença de Deus e fala assim: Senhor, eu estou me sentindo assim. Está doendo aqui desse jeito. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me ajuda a entender. Porque quando você entra e fala com a pessoa certa, irmãos, a cura, a transformação, a restauração. Você já parou para pensar que às vezes quando você fica com alguma coisa, às vezes contra alguém, o que a gente não deveria, mas às vezes fica. Aí às vezes a gente não chega na pessoa, não fala, a gente não comunica, a gente não conversa. Sabe o que acontece? A gente fica o que dentro da cabeça? Remoendo. Sim ou não? Quando é uma coisa que você não concorda, mas você não teve coragem de falar, como é que fica a sua cabeça? Nossa, mas eu não concordo. Mas por quê? E isso vai ali dentro. E se você permitir, o que vai acontecer? Vai virando só o quê? Uma bola de neve. Até chegar em um momento em que você vai estourar, chegar um momento que você vai transbordar aquilo que está dentro de você. E isso não é legal. Mas a partir do momento que você fala, a partir do momento que você confessa, a partir do momento que você procura, você consegue encontrar cura, alívio, amém? Você consegue encontrar a paz, porque muitas vezes, muitos conflitos que nós vivemos são causados de pecados não confessados. Nós precisamos entender que diante da presença de Deus, nós precisamos entrar com sinceridade. Falar o que dói, como você está se sentindo. Às vezes você está assim: Senhor, eu estou me sentindo humilhado, estou me sentindo um lixo, eu não estou nem com vontade de viver. Mas quando eu falo essas palavras, se for a sinceridade do meu coração, o próprio Espírito Santo, que é o Consolador, ele me toca, me cura e me transforma. Então não adianta apenas entender, crer que Jesus é o caminho. Você vai entrar com ousadia diante do Rei dos Reis. Mas quando chegar lá, se desarme. Quando chegar lá, fale o que você acha que não está dando certo. Fale o que você acha que está tudo dando errado. Fale com sinceridade. Salmos 32, versículo 5 fala assim: finalmente confessei a ti os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Irmãos, existe um poder na sua sinceridade. Existe cura na sua sinceridade. E todo esse poder, toda essa cura, toda essa transformação, ela é realizada através do toque do Espírito na sua vida. Diante da presença de Deus, nós precisamos entrar com o coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? É um coração disposto a reconhecer que sim, nós somos pecadores, que sim, nós erramos, que sim, às vezes a gente pensa coisa que não é para pensar, que sim, nós precisamos de ajuda, que sim, nós precisamos melhorar, sabe? Entrar com o coração disponível a receber uma nova direção do Espírito Santo para viver uma transformação, para viver uma metanoia em nossa vida. Amém? Sabe, eu lembro de Jacó. Todo mundo aqui já ouviu a história de Jacó? Amém? Jacó, irmãos, ele teve 2 momentos da vida dele e isso me lembrou muito. O primeiro foi que, quando chegou a época de Isaac dar a bênção de primogenitura, né, que seria para Esaú, que era o seu irmão gêmeo mais velho, Jacó, junto com a mãe dele, armou um plano para que ele recebesse a bênção e não o seu irmão. E ele foi diante do pai dele, ele colocou uns pelos assim no braço, porque Esaú era muito peludo e Jacó ele era mais lisinho, de pele lisinha. Ele colocou as roupas de Esaú, para quê? Para ter o cheiro. Isaac falou assim: olha, a voz é de Jacó,
mas o cheiro e o pelo, né, é de Esaú. E aí Isaac pergunta para ele: é você mesmo, Esaú? E sabe o que Jacó responde? Sim, pai, sou eu. Jacó, ele se passou por seu irmão. Ele não respondeu com sinceridade para o seu pai. Ele recebeu a bênção da primogenitura. Porém, essa bênção veio junto com um monte de situações que foi só piorando, que foi só embolando a vida de Jacó. Seu irmão ficou com raiva a ponto de querer matá-lo. Deus não tinha mandado Abraão sair da terra e ir para uma outra terra que Deus iria mostrar? Com essa atitude de Jacó demonstrar ser uma pessoa que ele não era, sabe o que aconteceu? Ele teve que voltar de onde Abraão tinha saído. Ou seja, ele já saiu do lugar onde era para ele prosperar, onde era a promessa de Deus. Ele retrocedeu, ele voltou. Chegou lá na cidade onde ele estava, o que aconteceu com ele? Ele teve que trabalhar 7 anos para casar com uma mulher e foi enganado por seu sogro. Depois teve que trabalhar mais 7 anos e foi enganado. E aí ele começou a cuidar do rebanho do seu sogro. Seu sogro sempre estava tentando defraudar ele, sempre estava tentando atrapalhar ele. Por conta de quê, gente? Dele simplesmente ter se apresentado como alguém que ele não era. Chegou um tempo da história em que Jacó foi chamado por Deus para que ele voltasse para o lugar de onde ele não deveria ter saído. A cidade em que Abraão estava. A cidade que Deus tinha dado a Abraão. E aí, olha só, que interessante. Ele voltando para casa, ele estava com muito medo, mas com muito medo mesmo, de enfrentar o seu irmão. E no meio do caminho, ele parou em um vale, acho que é Jaboque, se eu não me engano. Eu anotei aqui, mas acho que é isso mesmo, Jaboque, né? Acho que é. Ele parou ali no caminho, pediu para que a família dele atravessasse aquele vale, aquele rio que tinha ali, e ficasse do outro lado, porque ele estava com medo do irmão dele chegar. E diz a palavra que durante toda a noite ele lutou contra um homem. E ele guerreou e lutou contra um homem. E quando foi chegando a manhã, quando foi chegando o amanhecer, esse homem falou assim: olha, deixe-me ir, porque agora eu tenho que ir, já está amanhecendo, eu preciso ir. E Jacó falou assim: olha, eu só vou se você me abençoar. Jacó falou isso com o homem. Para você ter uma ideia, o homem feriu até a coxa dele, porque ele não queria soltar o homem de jeito nenhum. Algumas traduções trazem o anjo, outras traduções trazem homem, mas mais para frente nós vamos entender aqui na história que a palavra ela revela que Jacó lutou foi com Deus a noite inteira e prevaleceu. E aí, irmãos, quando Jacó fala com ele assim: me abençoa, só deixo você ir se você me abençoar. Aquele homem pergunta o nome dele, fala assim: qual é o seu nome? E sabe o que Jacó responde? Meu nome é Jacó. E aí quando ele fala o nome dele, ele recebe uma bênção. Ele foi sincero e foi abençoado. E aí ele recebe essa palavra: não chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Vocês conseguem entender que às vezes a gente tentando ser outras pessoas, nós podemos até ser abençoados. Porém, quando existe uma sinceridade, o nosso nome é mudado e a nossa história é transformada. Louvor pode subir, por favor. E eu quero nesta noite provocar isso em você. Eu preciso que você saia daqui em nome de Jesus entendendo que o acesso já foi concedido a você, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pela fé em Cristo Jesus, amém? E a gente consegue entender o quê? Que Deus, mais do que nós mesmos,
quer esse relacionamento conosco. Então nós precisamos ter a ousadia de entrar diante de Deus. E quando nós entrarmos, nós precisamos ser sinceros. Quanto que nós pensamos, quanto o que nós estamos, projetando, contra o que às vezes nós estamos remoendo, porque só com sinceridade, diante do Deus que pode fazer todas as coisas, é que nós vamos conseguir ter uma vida transformada pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Porque o Senhor, Ele pode transformar, sim ou não? Sim. Porém, se eu não quiser a transformação, eu não viverei a transformação. Mas a partir do momento em que eu rasgo o meu coração, que eu entro com sinceridade diante do Senhor, eu estou dizendo assim: Senhor, quebra o meu vaso. Senhor, me molda novamente. Senhor, cura o que precisa ser curado. Transforma o que precisa ser transformado. Faz o que precisa ser feito. E é com esse coração que nós precisamos entrar diante da presença de Deus. Se coloque de pé. Salmos 139, do 1 ao 18. E eu quero ler com vocês agora. Salmos 139, do 1 ao 18. Glória a Deus. É o versículo mesmo. Amém? Amém. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Pode ir passando, é até o 18. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais diante de mim e me segues. Pões sobre mim a sua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do Teu Espírito, não há como fugir da Tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a Tua mão me guiará e Tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. Para Ti, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são as mesmas coisas. Tu formaste o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu Te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no Teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os Teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, Tu ainda estás comigo. Para onde nós iremos? Para esconder desse Deus tão grande? Não dá, irmãos. O que nos resta? Sermos sinceros. Abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo nos toque, permitirmos ser transformados. E ainda que a gente ache que esteja tudo muito difícil, quem tem sonhos maiores, sonhos melhores, sonhos extraordinários para nós é esse próprio Deus, que não se importa com a nossa pequenez, que não se importa, com a nossa dificuldade em fazer as coisas, porque tudo isso Ele já resolveu através de Cristo Jesus.
cabe a nós agora nos entregarmos, nos rendermos, darmos tudo, tudo, tudo a Ele. Aleluia. Que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. Nós te entregamos tudo, Senhor. Senhor, som dos nossos corações esta noite. Existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. E suba de perfume. Sabe, irmãos, nós sabemos que nós, humanos, precisamos de cura no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E essa noite, o Senhor, Ele quer curar as suas emoções, Ele quer curar as suas almas. Eu não sei como você entrou por estas portas, mas eu quero te dizer que você pode e deve sair daqui melhor do que você entrou. E eu quero te convidar, você que está com a sua alma agitada, você que
sabe? Às vezes a sua mente não tem te deixado em paz. Às vezes, por mais que você não queira pensar, existem alguns pensamentos intrusos vindo em sua mente. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração específica por você. Talvez precisa perdoar alguém e você não consegue perdoar. Talvez a perda de alguém tenha te machucado tanto que você às vezes está um pouco revoltado. Às vezes você está inconformado por algo que está acontecendo na sua vida e não está vendo saída. Essa é a noite que você está aqui e não é à toa. O Senhor quer curar as suas emoções. O Senhor, Ele quer te mostrar que é Ele que é o seu Deus, que é Ele quem cura, que é Ele quem restaura, que é Ele quem faz. O Senhor, Ele quer te mostrar que o que você precisa fazer é só descansar nele, é só confiar nele, é só ser sincero com Ele. Igreja, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós entramos na Tua presença. E ó Deus, nós te pedimos agora que sobre essas vidas que estão aqui, Senhor, neste altar, o Senhor venha derramar o Teu bálsamo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que em nome de Jesus o Seu Espírito Santo venha tocar, ó Deus, cada coração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que muitas vezes tem sido um impedimento sobre a vida das Tuas filhas, Senhor, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. E que todo questionamento, toda dúvida, Senhor, em nome de Jesus, seja substituído pela certeza de que elas são amadas e cuidadas por Ti. Senhor, em nome de Jesus, se por algum motivo, Senhor, elas têm tentado esconder algo de Ti, eu te peço agora que o Teu Espírito as ensine a pôr para fora, as ensine a falar com liberdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta noite elas saiam daqui entendendo que elas têm acesso a Ti, que elas podem se rasgar verdadeiramente a Ti, e que o Senhor é o maior interessado em curar, em restaurar, em transformar. Em nome de Jesus, nós, ó Deus, agora em concordância com a Sua igreja, nós declaramos, ó Deus, que elas sejam a partir de hoje curadas, renovadas, transformadas. Senhor, se existe uma dificuldade em perdoar, eu te peço agora, a Tua palavra diz que assim como nós recebemos o Teu perdão, nós também devemos dar, nós também precisamos evidenciar. E que seja em nome de Jesus esta noite, a noite em que o coração encontrou a paz, e que elas consigam liberar esse perdão, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu também oro sobre toda a igreja agora neste momento. Eu te peço, ó Deus, que dia após dia o Teu Espírito venha nos lembrar que o Senhor já nos conhece de todas as formas, em todos os momentos, qualquer tipo de questionamento ou questão. Então que possamos nos abrir verdadeiramente, comunicar, falar, nos quebrantar com sinceridade diante do Senhor, em o nome de Jesus. Que a Tua unção seja renovada sobre as nossas vidas, Senhor, que a sede e a fome por viver algo mais incrível com o Senhor, algo mais profundo com o Senhor, um relacionamento, Senhor, em troca mesmo, Senhor, de mudança de pensamento, de atitude, que nós, como Tua igreja, venhamos desfrutar desse tipo de relacionamento, onde o Senhor fala e nós ouvimos e nós fazemos o que precisa ser feito, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.